E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste, que aproveite esse conteúdo de hoje aqui, que vai ser muito bacana para você que quer aprender a tocar violino assim, ó, mas não só tocar por tocar, mas tocar da forma certa. É esse o meu objetivo aqui no canal, te ensinar realmente como dominar o violino e não só tocar de qualquer jeito, né? E tudo isso que a gente vai falar hoje influencia demais nesse tipo de aprendizado que você está tendo aí. Então são erros assim, ó, muito comuns que eu vou abordar, que assim, eu já vi isso nesses meus últimos, sei lá, eu tenho 26 anos tocando violino e só dando aula, né, já são já uns 15 anos, né, acho que até mais na verdade, né. Então, se for pensar de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 16 anos só dando aulas. Então, óbvio, tocando, né, também, né, tocando nas orquestras e tudo mais, mas, então, assim, eu já vi realmente milhares de alunos diferentes e vejo esses erros acontecendo de tempos em tempos, assim, sabe, com um monte desses alunos, né. Então, essas dicas que você vai ver hoje aqui, esses erros vão mudar completamente a sua forma de estudar. Bora lá, então? A primeira coisa, o primeiro erro que eu vejo aí com violinistas e tal é pegar o arco do jeito errado. Cara, é muito importante, vou até pegar meu arco aqui. Quando a gente fala, né, sobre a pegada do arco, a postura, não é só porque é bonitinho, sabe? Óbvio que, beleza, existem outras escolas, outras técnicas de pegar o arco, né? Mas essa funciona muito bem e você precisa realmente se atentar com isso. Porque isso vai te dar um equilíbrio melhor do arco para você conseguir controlar ele melhor. Às vezes a pessoa pega no arco muito para perto do pino do arco, né? E aí muda completamente o peso dele, muda o equilíbrio, né? Porque você ficou mais longe do ponto de equilíbrio, né? Então isso muda o peso, o reflexo que isso tem no seu som também é muito grande, né? Ou então a pessoa pega assim, né? Abre muito um dedo, o outro, sei lá, pega de um jeito muito louco, assim, né? Eu não sei porque eu não pego desse jeito, mas tudo isso influencia. Então assim, cara, como que é o jeito certo? Posicionar aqui, ó, o dedão, só a pontinha do dedão aqui, né? Nessa partinha aqui, ó, entre essa borracha e o talão do arco, né? Então a pontinha do dedão aqui, o dedinho vem nessa linha aqui, ó, na mesma linha dessa bolinha branca que tem, sabe? Não mais para baixo, não mais para cima, não, na linha dessa bolinha. Não é para ficar em cima também, não, é na linha dessa bolinha aqui, ó. E os outros dedos você só relaxa no arco aqui, mantendo um pouquinho de distância entre eles. Mas quanto de distância? Cara, só um pouquinho, não precisa ser assim, sabe? Não precisa abrir muito, nem deixar muito fechado. Não tem uma regra para esses outros dedos. A única coisa é que a gente olhando o movimento de lado tem que estar redondinho assim, sabe? Essa mão nossa aqui, tá vendo que meus dedos passam um pouco aqui, né? Às vezes o aluno pega assim também, tudo muito na ponta, né? Essa posição não é a posição natural da sua mão, tá vendo? Não fica assim a sua mão. Quando você relaxa, tá andando lá, caminhando e tal, a sua mão é essa, sabe? A mão relaxada, é só encaixar essa mão com essas referências que eu falei, e aí você vai ter a mão relaxada no arco com o equilíbrio certo. Então, o primeiro erro é pegar o arco da forma errada. E aí, às vezes a pessoa nem sabe que tá pegando errado, ou às vezes até aprendeu certo, mas começa a praticar e vai adaptando, quando vê tá fazendo já totalmente diferente do que deveria ser. Então, muita atenção com isso, porque tudo, absolutamente tudo que a gente fala sobre som no violino não é sobre o violino, e sim sobre o controle do arco, porque é o arco que produz o som. Então, se o seu som tá feio, se o seu som tá tremido, tá raspado, tá pulando, tá qualquer coisa, se o seu som não tá legal, não é culpa do seu controle do violino, mas sim culpa do seu controle do arco que tá faltando, beleza? Então, começando segurando o arco da forma certa, já vai melhorar bastante coisa. Fechou? O segundo erro de violinistas aí, tal, que estão aprendendo, evoluindo, tal, é ou não colocar pressão demais no arco, nas cordas, ou colocar pressão de menos, né? Então, às vezes você tá com aquele som raspado, arranhado, porque tá com muita pressão. Ou às vezes sai o contrário, sai aquele som, sabe, sem presença, aquele som, sabe, que tem um ar no meio assim. Esse som é porque tá muito leve o arco. Então tem que trabalhar melhor o seu controle da distribuição do peso do arco no violino. Então, se tá demais, fica tipo assim, né, ó. Quando tá demais, a gente ouve aquele som arranhado assim, né? E quando tá de menos, a gente ouve aquele som com o ar no meio, né, ó.
sai esse som aqui. Então isso é realmente ou muito peso ou pouco peso. Então tem que achar o equilíbrio perfeito. Inclusive já tem uma aula que eu fiz completa só sobre isso. Dá uma olhada aqui, né? Vou deixar aqui em cima aqui para você olhar depois sobre o controle do equilíbrio do peso do arco, que é muito importante para ter um som bonito, constante e de qualidade. Fechou? O terceiro erro de violinistas que estão começando é não afinar o violino sempre. Cara, você tem que afinar sempre, todos os dias. Vai pegar o violino para tocar, afina. Primeira coisa que você faz com o violino sempre que pegar, afinar, certo? E no meio da sua prática, né? Se você for estudar muito tempo e tal, confere de novo a afinação no meio, porque pode ter desafinado. É muito importante estar sempre verificando. Cara, assim, o violino é muito sensível e a gente mora no Brasil, né? Assim, quer dizer, você talvez não, mas a maioria das pessoas que assistem aqui no canal são do Brasil. Então, cara, assim, varia demais. Eu mesmo, essa semana agora tá fazendo 20, sei lá, 28, 29 graus. Semana passada tava fazendo 14 aqui em São Paulo. Então, cara, é muito louco, assim, varia demais. O violino é sensível, então vai realmente desafinar, vai cair a afinação e tal. Tem que estar com muita atenção com isso. Então já assim, é muito importante aprender a afinar do jeito certo, praticar isso para cada vez ser mais fácil, mais rápido afinar. É muito importante no seu processo de aprendizado isso, beleza? Até porque quando você está começando a praticar, mesmo que seja só cordas soltas, né? Sol, ré, lá, mi, né? Só as cordas soltas. Você precisa começar a criar referências auditivas dessas notas, né? Para entender qual é o som de cada uma dessas notas. Então, se as cordas já estiverem desafinadas, daí você já começa a não ter referência nenhuma, né? Então, por isso que é importante desde o começo, desde o seu primeiro contato com o violino, aprender a afinar do jeito certo. Tem uma aula aqui que eu ensino, né? Se você não quiser lá depois, né, ver, vai lá, tal, para aprender, né? Se você ainda não viu, beleza? E aí você vai aprender como afinar certinho, tal. E aí é questão de prática. No começo pode levar, sei lá, meia hora para você afinar o violino. Mas se você praticar, vai ficando muito mais fácil e você vai chegar no ponto que vai afinar o violino ali em 2, 3 minutos. Então isso vai te ajudar muito no seu processo de aprendizado. O quarto erro de violinistas é não fazer ou ignorar, até sabe e tal, mas é não ter a postura correta. Cara, é muito importante, sabe? O violino aqui nesse ângulo 45 graus mais ou menos, né? Não é nem para frente, nem para o lado demais, olhando de cima, né? 45 graus, mais em relação ao chão, 90 graus certinho, tal. A postura, o jeito da movimentação, tudo, cara, assim, tudo que a gente fala sobre postura, né? Quem é violinista, né, profissional, tal, fala muito sobre postura, porque o jeito que você segura o violino influencia no som que você produz. Então não é porque é bonitinho, porque tá todo mundo igual, não é por isso. Se fosse por isso, eu poderia realmente ter uma certa liberdade maior. Mas não é, é porque a postura influencia no seu som, na sua qualidade. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a postura, não sei se eu estou fazendo certo, etc, tal, cara, tem um vídeo aqui que se chama O Guia sobre a Postura no Violino, que eu falo absolutamente tudo, todos os detalhes. Então dá uma olhada lá se você ainda não viu, porque vai ser muito importante. Às vezes até você pode até, eu sei como que é a postura, mas aí você grava um vídeo seu tocando e olha, tá tudo errado, tá assim, tocando assim, né? Ou então, não, só vou estudar um negocinho aqui, aí pega o violino e fica assim, né? Cara, assim, é impossível tocar bem se você não tiver na postura legal, beleza? Então anota aí para não cometer esse erro. O quinto erro é um erro gravíssimo e que muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Para quem é meu aluno, por exemplo, lá no curso completo, eu já falo sobre isso logo no começo, ensino como usar, como fazer e tal, e desde o primeiro exercício lá no meu curso, já é para todo aluno usar o metrônomo, né? Que é o cara que mede o ritmo realmente, né? Mede os tempos, a pulsação e tudo mais, tal. E tem gente que estuda sem. E, cara, assim, é muito importante. O metrônomo é chato, sabe? Eu sei que é chato falar sobre isso, é chato estudar com o metrônomo, sabe? Ficar ouvindo aquele o tempo inteiro. Eu sei que é chato, mas vai por mim. Isso vai te ajudar demais
no seu processo de aprendizado, para você conseguir manter uma pulsação durante a música, tocar no ritmo certo, com os tempos certos de cada nota, né? O metrônomo é muito importante. E no começo é muito difícil tocar com o metrônomo. Você pode até falar assim, ah, nossa, eu estudo com o metrônomo aqui, mas é muito difícil, não consigo encaixar com ele, eu prefiro estudar sem. Então você está fazendo errado, porque se você não consegue estudar com o metrônomo, quer dizer que você estudando sem o metrônomo, você está muito mais errado ainda, porque você não está seguindo nada, você não está nem tentando, você só está fazendo tudo de acordo com a sua cabeça, né? Então, cara, assim, é impossível. Ah, não, mas eu tô batendo o pé. Cara, você não consegue bater o pé igual uma máquina, é impossível. Você vai bater o pé cada hora numa velocidade um pouquinho diferente. Então a gente precisa do metrônomo realmente para fazer o estudo do jeito certo, desde o começo. E até eu, cara, assim, eu como músico profissional, até hoje o metrônomo é um grande aliado nos meus estudos. Então se eu uso, você também tem que usar, beleza? É uma coisa assim, no começo é muito difícil, é quase com um inimigo, né, no começo. Mas vai por mim que se você trabalhar certinho com ele, né, e tal, você vai se adaptando, né, aprendendo a lidar com o metrônomo, a ouvir, estudar, etc, tal, cara, vai se tornar o seu principal aliado no seu processo de desenvolvimento com o violino. Então é muito importante estudar com o metrônomo. O sexto erro de violinistas iniciantes aí, intermediários e tal, é não dedicar o tempo suficiente para o estudo. Então muita gente fala assim, ah não, eu tô tocando violino, tô aprendendo e tal, assim, ah, mas quanto tempo você estuda por dia? Ah, estudo mais ou menos ali, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ah, quando você pega? Ah, 30 minutos. Cara, assim, você não vai ter uma evolução significativa numa coisa que você faz esporadicamente. Então tem que fazer, cara, todo dia mesmo. Ali, ah, beleza, no dia que você estiver mais corrido, você, beleza, faz 30 minutos que já tá bom. Mas você precisa encaixar na sua rotina. Se você quer ter resultado, se você quer evoluir, tem que se dedicar mais. Então esse é um dos grandes erros das pessoas, achar que vai tocar violino maravilhosamente bem estudando pouco. Não existe um método que vai fazer isso acontecer. É você realmente se dedicar, estudar, pegar com constância, né, diariamente ali e tal, e por um tempo maiorzinho, né, assim, realmente ali se dedicar pelo menos ali coisa de 1 hora, né, para você ter resultados expressivos, você tem que ter pelo menos 1 hora ali de estudo e tá fazendo do jeito certo, né? Então não é só uma questão, óbvio que não é uma questão só de quantidade, não é assim, ah não, então se eu pegar 1 hora por dia todos os dias eu vou tocar bem? Não. Porque não é só a quantidade, é a qualidade desse estudo também. Mas a quantidade é importante. Não adianta nada você saber tudo que tem que estudar, mas estudar 10 minutos só, entendeu? Então realmente não tem como evoluir. Você precisa ter horas de voo, né? Igual um piloto lá de avião, né? O cara faz o curso e tudo mais e tal, mas se ele não ir pro avião voar, ele não consegue o certificado para ele poder depois ser piloto. Então ele tem que ter horas de voo, tem que ter lá a experiência da parada. A mesma coisa com o violino, você tem que ter horas de voo com o violino, você tem que passar por esse processo, tem que estudar, né, um pouco mais, se dedicar um pouco mais nisso, beleza? Agora o nosso sétimo erro, esse aqui muita gente faz sem nem perceber, às vezes só percebe se gravar um vídeo tocando, etc, tal, que é se mexer demais ao tocar violino. Esse é um erro muito sério, porque quando você se mexe, você sim influencia no som que você está criando. Se você tem que passar o arco, né, retinho, controlado e tal, e você fica assim se mexendo, cara, o arco não passa mais do mesmo jeito, ele vai passar também balançando tudo. Então, sabe, tem pessoas que vão tocar, vai tocar e fica assim, ó. Você vê o vídeo, a pessoa tá assim, tocando assim. Aí vai pra frente, vai pra trás, parece o João Bobo, né? Aquele, lembra desse bonequinho, né? Que você batia assim, ele ficava assim, né? De um lado pro outro. Então parece isso. E a pessoa nem percebe que tá fazendo isso, né? Fica o tempo inteiro assim, parece que tá bêbado, né? Mas, cara, é muito importante fixar melhor, sabe? Os 2 pés no chão, fixo, a base construída, né? E só mexer o que tem que mexer. Ah, mas você pode falar assim, mas Arthur, eu já vi um vídeo de alguém tocando e se mexe tocando. Óbvio, né? Quando você já está num nível mais alto, você pode sim se mexer, mas são movimentos que colaboram com a sua performance. Então você vai tocar um negócio forte, sabe? Pá, 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 sabe? Aí beleza, faz sentido esse movimento, né? São movimentos que são adicionais
na performance, né? Que realmente acrescentam um movimento de corpo que vai enfatizar um movimento do seu arco com o violino. Aí sim faz sentido. Ou vai tocar um negócio assim, né? Esses movimentos são aceitáveis depois, mais para frente, quando você faz isso conscientemente, quando você está fazendo com que os movimentos sejam algo adicional na sua técnica. Agora, não esses movimentos involuntários, né? De ficar lá se balançando, até fora do ritmo, né? As pessoas se balançam assim. E até, por exemplo, movimentos que eu falo, vale para tudo, né? Às vezes a pessoa fica naquela, não, mas porque eu vi um vídeo na internet ensinando um negócio lá do arco, um negócio de collet, tal, preciso fazer aqui meus dedos, sei lá o que e tal, toda vez que eu fizer assim, cara, o cara fica se forçando a fazer um movimento que não é natural e só fica pior ainda na execução. Aí você ouve a pessoa tocando e fica assim, porque ele fica, sabe, forçando movimentos que não eram para acontecer, sabe, nesse momento. Tem, assim, óbvio que existe o movimento, né, dos dedos ali, né, quando você faz a movimentação do arco para cima, para baixo, existe isso, mas isso só vai acontecer quando você estudar o suficiente para esse movimento acontecer. Ele vai acontecer naturalmente com o processo do passar do tempo, porque você vai aprender a relaxar mais a mão e tal, mas no começo não dá, no começo tá tenso mesmo, assim, a mão tá mais dura, tá aprendendo ainda a colocar as coisas no lugar. Se você fica pensando nisso, você cria um movimento desnecessário, você cria um movimento que não é natural e vai fazer um reflexo no seu som, aí vai ficar influenciando negativamente. Então, por isso que esses movimentos só são normais, só são permitidos mais para frente, quando eles forem realmente desenvolvidos com naturalidade na sua técnica e não se forçando a fazer eles. Beleza? O oitavo erro é ficar tocando as músicas, exercícios e tudo isso aí, só já na velocidade padrão que tem que ser. Você vai estudar uma música, né, e já coloca lá, essa música aqui, sei lá, né, quer tocar essa música. Aí você vai lá, não, vou tocar com o metrônomo, né? Aí vai lá, liga o metrônomo. Tá errado, porque não é assim que a gente começa a estudar. Para começar a estudar é tudo lento, realmente, sabe? O Perlman fala muito sobre isso, né? Que pratique lentamente, né? Ele tem uma historinha dele, né? Que ele conta, né? Num desses vídeos que tem na internet e tal, que quando vem pedir um autógrafo para ele, né? Fala, assina lá, tal, para mim, meu livro, meu negócio, tal, meu violino, né? Sei lá, não sei se ele já assinou algum violino, né? Mas ele falou que quando é uma pessoa mais jovem, ele sempre escreve, pratique lentamente. Por quê? Porque quando você é mais jovem, você tem essa ansiedade maior, já natural, né? Mas isso vale para você também aí, mesmo que você não seja tão jovem assim, sabe? É muito importante a gente organizar o estudo no lento primeiro. Você precisa ensinar o seu cérebro o que tem que ser feito, cada detalhe, sabe? Sabe, bem controlado o movimento, para ficar, sabe, ficar mais ou menos, não, tem que ser igualzinho, sabe, você organiza a movimentação toda, de arco, de postura, de dedos, forma da mão, notas, afinação, tal, tudo, no lento. E aí sim, depois você vai aumentando de velocidade gradualmente. Então, você vai jogar o metrônomo lá no 60, lá 1 segundo, né, sabe, para você fazer bem lento, bem tranquilo, cada uma das notas, cada um dos movimentos, e aí quando sair perfeito nessa velocidade, aí sim você aumenta. Mas não é para chegar na velocidade logo, não, é aumentar tipo 10 bpm, você vai do 60 para o 70, e ainda vai ficar lento, mas já está mais rápido do que estava antes. E aí você vai estudar para fazer isso ficar certo. E aí vai aumentando sempre assim, sabe? Às vezes de 5 em 5, às vezes de 10 em 10, depende da velocidade da música, né? Às vezes 10 é demais. Então às vezes você aumenta só 5 mesmo, vai de 60 para 65, né? E isso vai fazer com que você realmente chegue na velocidade que você quer, mas você tem que estudar sempre, sempre, sempre lento. E aí depois sim você vai aumentando a velocidade, beleza? O nosso nono erro de violinistas aí é pular as técnicas básicas, sabe, do violino. Às vezes, sabe, fazer corda solta, não, eu já sei tocar violino, não preciso fazer isso, não preciso, mas, nossa, exercício com um dedo só, com 2 dedos, com 3 dedos, eu não preciso aprender isso, eu já sei colocar os dedos, já toco um monte de música, sabe? E aí você pula uma série de coisas, técnicas, que são o pilar fundamental do seu estudo no violino.
E aí você nunca vai tocar bem porque você não fez a parte básica tão bem feita como deveria ser. Então é muito importante, sabe, estudo de cordas soltas, divisão do arco, né? Muita gente que você vai ver tocando, né? A pessoa tá tocando só usando a ponta do arco ali, só fica na ponta, do meio pra ponta, do meio pra ponta, e esquece que tem metade do arco pra baixo, né? Porque a pessoa nunca trabalhou tão bem realmente os exercícios de base, de divisão do arco e controle da velocidade, sabe? Eu tenho que tocar essa nota usando o arco inteiro, fazendo isso. Mas que nota que eu vou usar? Qual figura que eu vou tocar com o arco inteiro? Qual que não é? Quanto do arco eu vou usar para cada uma, sabe? Tudo isso é muito importante. Então isso a gente só aprende estudando a parte básica. Corda solta, divisão do arco, a forma da mão, né? O jeito de colocar cada um dos dedos, o jeito de manter os dedos na corda, né? Do jeito que você vai tocando e tal, sabe? Tudo isso é muito importante. E a maioria das pessoas, quando não tem uma boa estrutura, uma boa orientação, pula isso, ou faz mais ou menos, e aí vai logo tocando e fazendo as coisas, e aí, obviamente, isso se torna um grande problema lá na frente. E o nosso último erro, o nosso 10º erro aí de violinistas que estão começando, aprendendo, ou até já se desenvolvendo mais, intermediário e tal, é ser autodidata, sabe? Depois que se criou essa palavra, parece que assim, a gente institucionou-se que você pode fazer tudo sozinho, sabe? E você vai ser tão bom quanto alguém que fez tudo com orientação. E não tem como, cara, assim. Todos os violinistas, eu sempre falo isso, todos os violinistas famosos que você vê tocando aí na internet, na rua, nos concertos e tudo, cara, assim, absolutamente todos tiveram ou tem ainda um professor, ou mais do que um professor acompanhando esse processo, fazendo aulas, dando orientações e tudo mais. Cara, eu faço aula até hoje, então se eu faço aula, mesmo depois de 26 anos tocando, é impossível você achar que você não precisa fazer aulas. Entendeu? Então, muita gente vai, mas beleza, a gente tem realmente muito conteúdo aqui no YouTube, até no meu canal mesmo, aqui, né, no Como Tocar Violino, você pode realmente aprender um monte de coisas, mas isso não é a mesma coisa de ter uma orientação focada em você mesmo, sabe? De ter ali um professor ou um curso realmente todo estruturado, organizado, com suporte, né, que é o que eu faço com os meus alunos lá do curso completo. Então, tem são mais de 300 aulas na plataforma, né, com todo o passo a passo, os exercícios, músicas, tudo que você vai ter que fazer, todas as técnicas, absolutamente tudo que você tem que fazer. Mas além disso, cada aluno tem o suporte comigo, individual. Grava lá, tal, fazendo exercício, tocando a música, eu assisto, eu corrijo, dou as orientações, sabe? É isso que vai fazer você aprender. E não é só o conteúdo, não basta assim, não, mas tem tudo na internet. Tem mesmo, mas só de olhar você não aprende. Você precisa ter uma correção, você precisa ter um acompanhamento disso que você está fazendo. Não existe um bom violinista assim que seja realmente de nível alto, tocando bem, bonito, tudo, sabe, legal, com técnica colocadinha no lugar certo. Não existe esse cara sem uma orientação por trás. Ele sempre teve e sempre vai ter alguém orientando por trás. Beleza? Então é muito importante a gente ter essa noção de que é realmente possível aprender muita coisa do básico assim na internet e tudo mais. Dá para tocar, dá para fazer várias coisas, mas você nunca vai chegar realmente num nível mais alto de tocar bonito, tocar tudo o que você quer, com liberdade, com naturalidade. Você nunca vai chegar nesse nível se você não buscar uma orientação. Beleza? Bom, com isso, falei aí os 10 principais erros que eu vi nos meus anos de violino aí, e espero que isso te ajude aí, seja você que está começando agora, né, vai já cortar aí uns processos errados que poderiam ter pelo caminho, né, ou seja você que já toca, já tá ali e tal, e tá cometendo alguns desses erros. Então espero que te ajude, que abra um pouquinho aí da sua cabeça para você realmente fazer as coisas do jeito certo. Beleza? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouquinho mais, lembrando que a gente sempre se vê nas segundas-feiras, né, também tem as lives lá de segunda, das 6 às 7, você pode participar ao vivo comigo, é aberto para todo mundo aqui no canal, só entrar, participar, tirar suas dúvidas e tudo mais. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.